Smirnoff apresenta Vozes da Parada, o podcast oficial da parada LGBT+, de São Paulo. Vozes da Parada. Oi, gente, chegamos para mais um episódio do Vozes da Parada, o podcast oficial da parada LGBT de São Paulo. Eu sou Isaac Criscuolo e ao meu lado está Renato Viterbo. No episódio de hoje, Justiça, Cidadania e Direitos Humanos das Pessoas LGBT+. Quando falamos de pessoas LGBT+, falamos de demandas especiais em relação à justiça, cidadania e direitos humanos? Quais projetos hoje transformam a realidade da nossa comunidade? Como os direitos humanos influenciam numa sociedade mais justa e igualitária para as pessoas LGBT+? Quais direitos conquistamos nos últimos anos e o que ainda precisamos avançar? Esses são os temas que serão debatidos no Vozes da Parada. Para essa conversa estão aqui com a gente Renan Quinalha, que é advogado, professor de Direito e coordenador adjunto do Núcleo Trans Unifesp. Olá, Isaac, Renato, Dimitri, bom estar aqui com vocês. E Dimitri Salles, que é advogado e professor universitário, presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana de São Paulo, CONDEP, e ex-coordenador de políticas para a diversidade sexual do Estado de São Paulo. Olá, Isaac, Renato, Renan, amigos queridos, bom estar com vocês aqui. Obrigado pela presença de ambos e segue aí, Isaac. Vocês podem começar falando como que é o dia a dia assim, do trabalho de vocês, para que as pessoas entendam um pouco o que é trabalhar com direitos humanos? Quem quer começar? Renan. Bom, vou começar. No meu caso, Isaac, eu sou professor universitário hoje, né? Assim, sou advogado também, mas trabalho menos como advogado e mais como professor universitário. Estou na Unifesp, no curso de Direito da Federal aqui de São Paulo. Então, minhas atividades se relacionam muito com ensino, com pesquisa, com orientação de trabalhos envolvendo direitos humanos, especialmente direitos LGBTI+. Além disso, eu estou no Núcleo Trans da Unifesp, que também é um núcleo de ensino, de pesquisa, de extensão e de assistência para a população trans e intersexo. Tem uma atuação bastante multidisciplinar ali. E, em paralelo, tem uma produção de livros, de artigos, enfim, tento escrever sobre a história do movimento LGBT no Brasil, questões de memória LGBT também que me interessam. Então, vez ou outra, estou escrevendo alguma coisa e tentando sempre contribuir, né, nas lutas do movimento, nas passeatas, nos atos, nas paradas, que agora vão voltar fisicamente, presencialmente, ainda bem. Enfim, tentando somar essa luta aí do nosso movimento LGBTI+. Então, só me apresentar, eu tenho uma atuação como advogado, como professor, na militância dos direitos humanos desde muito jovem. Pelo CONDEP, a gente trabalha com diversas demandas de direitos humanos, não só as questões LGBT, mas outras demandas como violência policial, letalidade policial, racismo, tudo isso termina passando pelo Conselho Estadual de Direitos Humanos. Além disso, a gente advoga com direitos humanos, dou aula, oriento trabalhos como o Renan faz. Eu sinto muita falta de ter mais horas no dia para dar conta de tanta coisa que a gente tem. E a todo tempo acompanhando o movimento LGBT, né? Não assessorando, nós somos parte do movimento LGBT, a gente é parte dessa luta. A gente vem, assim como o Renan, outras tantas pessoas vêm caminhando juntos, construindo aí uma história de muita resistência mesmo e de conquista de direitos. Eu estou nesse processo aí, misturado com muita gente boa. Perfeito. E aí, agora, eu queria que você, Dimitri, falasse sobre o que são os direitos humanos, né? E de que forma que é trabalhado esses direitos humanos, não só para a população LGBT, mas no geral, né? Aonde você já deu um breve descritivo aí no seu currículo, né? E mais, explica um pouco melhor para a gente, e para as pessoas também que estão em casa nos ouvindo. Eu costumo dizer, Renato, que os direitos humanos eles são um projeto civilizatório para a humanidade. É uma ideia de como a gente deseja ser uma civilização. Os direitos humanos nascem dos nossos desejos humanos. Cada pessoa, no seu fazer cotidiano, no seu dia a dia, interagindo em sociedade, vai criando os seus desejos e vai buscando tornar esses desejos direitos, para que eles possam ser realizados. Os direitos humanos, portanto, são uma ideia que se concretiza em forma de reivindicações ao Estado, se concretiza em forma de direitos propriamente dito, para que a população possa ter assegurada a sua dignidade, assegurado o respeito.
Então, os direitos humanos são direitos de todos, porque eles nascem dos desejos de todos. Mas também são direitos que se especificam na experiência de cada sujeito, a partir de cada singularidade, a partir da sua própria vivência. Então, pode ser um direito que se especifica a partir da questão racial, pode ser um direito que se especifica a partir da questão de gênero. E, no nosso caso, a partir da vivência das nossas orientações sexuais e identidades de gênero. É a partir daí que a gente vai reconhecendo a necessidade de ser tratado de forma igualitária, quando, por exemplo, os nossos direitos não são assegurados em razão da orientação sexual. É daí que vem a luta pelo casamento igualitário, é daí que vem a luta pela possibilidade da adoção de crianças. É na medida em que a gente reconhece que o gênero se constrói diferente da estrutura genética, da estrutura biológica do corpo, que travestis, transexuais, pessoas intersexuais vão singularizando as suas necessidades, os seus desejos e reivindicando o direito à mudança do seu nome, o direito a procedimentos cirúrgicos pelo Sistema Único de Saúde para adequar o corpo à sua realidade psíquica, social, política, pessoal. Então, os direitos humanos nascem dos nossos desejos para que a gente possa tornar esses desejos concretos. E a linguagem com que a sociedade estabelece o diálogo com o Estado e entre si não é a linguagem da Bíblia, não é a linguagem das minhas ideologias, mas é a linguagem do direito, a linguagem das normas jurídicas. É por isso que a gente precisa lutar para conquistar direitos, para que se estabeleça um diálogo de respeito para todas as diferenças humanas e, nesse caso, as nossas diferenças sexuais e de gênero. Quando alguém tem um direito violado, como que ela faz para procurar ajuda do Estado nesse caso? Acho que tem vários caminhos, né? A gente tem, justamente com o que Dimitri dizia, dessa garantia dos direitos humanos, ainda é muito aquém na realidade, né? Do que a gente gostaria que fosse. Por isso que ele disse que é um projeto, que é um sonho, um desejo também. Mas a gente tem uma efetividade a partir das instituições também, de Estado e da sociedade civil, que nós fomos construindo, organizando, justamente para diminuir essa distância entre o que é a realidade e o que é a garantia formal da Constituição e da legislação. A gente tem, diante de uma situação de violência, né, a possibilidade de procurar, se a gente está falando de um crime baseado, um crime de ódio baseado numa discriminação por orientação sexual e identidade de gênero, delegacias especializadas em muitos dos estados brasileiros, né, em delitos que envolvam essas questões de crime de ódio, mas pode ser uma delegacia comum também, porque a LGBTfobia, preconceito, a discriminação, né, os crimes de ódio contra pessoas LGBT são criminalizados desde 2019 no nosso país, isso vale para o país inteiro. Então, mesmo cidades, municípios que não têm uma delegacia especializada, pode ir no distrito policial para fazer um boletim de ocorrência, comunicar a autoridade policial, dar início a um processo de investigação. É possível procurar também órgãos como a Defensoria Pública, que está em muitos dos estados brasileiros, praticamente todos têm uma estrutura boa da defensoria, mais em capitais, mas também cidades do interior. É possível procurar esse órgão para notificar o que aconteceu e também buscar uma assistência jurídica. Além de outras possibilidades, aqui no caso de São Paulo, por exemplo, que a gente tem centros de cidadania, isso depende das políticas públicas, né, locais, regionais, mas que são centros de cidadania importante também, com assistência jurídica, né, na área de direitos humanos, para ajudar a população a fazer valer os direitos. Então, é importante a gente conhecer esses direitos, né, divulgar a existência desses direitos, conscientizar nossa comunidade em relação a eles, né, para que a gente consiga exercitá-los e, na medida em que a gente vai pressionando os órgãos públicos, usando esses serviços públicos que estão à nossa disposição, a gente começa a mudar essa realidade que, infelizmente, ainda é de muita violência contra a população LGBT. E como que a população LGBT, mas a população em geral, né, consegue essas informações sobre seus direitos? Quais são esses direitos, né? Embora o doutor já deu um breve relato aí, mas quais são os principais direitos que devem ser assegurados, né, pela nossa população, principalmente, população LGBT? Acho que a gente tem uma tarefa cotidiana, que é uma tarefa de todo mundo, que é se enxergar como cidadão, cidadã, assumir um orgulho de ser quem a gente é. Isso vai ajudando a criar redes de contato, de diálogo, de amizade. Isso vai fortalecendo a população. O Renan falou de toda essa estrutura, mas a gente também pode lembrar, Renan, por exemplo, do trabalho das ONGs, do trabalho que é feito, por exemplo, por coletivos. A gente vem de um movimento mais tradicional, mas hoje a gente tem diversos coletivos pipocando no país inteiro,
com formas alternativas de mobilização, de formas alternativas de luta, que são movimentos muito importantes. Então, acho que a primeira coisa é a gente começar a se olhar, se enxergar, se ver com muito respeito e começar a buscar essas redes, criar espaços em que a gente consiga dialogar e garantir que a gente não... garantir proteção, Renato, eu diria, a nossa autoestima, a nossa forma de ser. Essa é uma questão muito importante. A luta pelos direitos exige da gente um desdobramento muito grande. E esse desdobramento vem quando a gente se reconhece como um cidadão inteiro, ainda que o Estado possa não nos reconhecer dessa maneira. Proteger a nossa autoestima, nos protegermos é muito importante. E aí a gente começa a buscar esses direitos. Então a gente pode dialogar com as entidades da sociedade civil, com a Defensoria Pública, com as delegacias, como o Renan bem disse. A gente pode buscar, por exemplo, a possibilidade, se for vítima de uma violação de direitos humanos, fazer boletim de ocorrência. Não aceitar, por exemplo, uma agressão verbal ou uma agressão física como sendo natural, normal, afinal de contas eu sou gay e está tudo certo. Não está tudo certo, está tudo errado. É a partir daí, de se reconhecer como sujeito inteiro, que a gente começa, por exemplo, a denunciar. A gente tem que conseguir testemunhas para esses casos. A gente tem legislações estaduais, o Estado de São Paulo tem uma lei da maior importância, que é a Lei 10.941. 10.948, aliás, 10.948 de 2001. Denunciar nessa lei. E aí a gente começa. Como é que a gente vai atrás desses direitos? Denunciando quando os nossos direitos são violados. O que mais? A partir da necessidade de ter protegido alguma garantia, indo atrás, seja no Poder Judiciário ou em outros meios. Por exemplo, você tem uma relação estável com o teu companheiro, com sua companheira, já configura ali um vínculo familiar, faz o registro dessa relação homoafetiva, faz o casamento, garanta a proteção desses direitos. Ah, mas eu não quero casar porque o casamento é uma instituição. Tudo bem, mas de alguma maneira dê alguma proteção jurídica. Você é uma pessoa travesti, uma pessoa transexual, vai ao cartório, quer mudar o teu nome, quer evitar os constrangimentos de ter uma identidade corporal, uma identidade de gênero feminina, mas a tua carteira de identidade ainda é masculina, vai ao cartório. O Supremo Tribunal Federal, amparado pela legislação que já tinha no mundo, principalmente a lei da Argentina, fez uma decisão extraordinária, há mais ou menos uns 3, 4 anos, que assegura com que as pessoas travestis, transexuais e intersexuais possam mudar o seu nome no cartório, independente da vontade de um juiz, independente de um laudo médico. Então, busca acessar aquelas conquistas que nós já tivemos. Agora, ainda tem muita coisa para conquistar. Acho que o Renan pode falar um pouco disso também, das batalhas que a gente ainda tem pela frente. Eu acho que só queria fazer uma colocação, aproveitando, né? Acho que o boletim de ocorrência, né? Isso também ele gera uma estatística, né? Então, hoje a gente não consegue ter uma estatística mais exata dos crimes de homofobia, transfobia, né? Até porque as pessoas também ainda não se sentem seguras ou não acreditam, né, na legislação, na questão da punição dos agressores, né? Também porque tem muita resistência de muitas delegacias em registrar boletim de ocorrência, mas acho que a gente pode falar disso depois. Sim. Sim, mas esses dados são fundamentais, que o Renato faz referência. A gente não tem estatística sobre a população LGBT, né? Nós somos invisibilizados do censo, que é uma pesquisa por domicílio, que é das mais completas da realidade brasileira. A gente é apagado, né? Não temos existência nessas pesquisas. Então, a gente tem estimativas, pesquisas locais, muitas vezes, de um estado ou outro, de um município, mas falta dados. E sem dados, a gente não tem políticas públicas adequadas e efetivas, né? Dado não é só para conhecer a realidade, mas é para atuar também e para prevenir a violência, conhecer o perfil do agressor, da vítima, como se dá a situação ali de violência, como se pode combater, prevenir. Então, os dados eles são fundamentais e por isso que é muito importante que todo mundo exerça os seus direitos, como o Dimitri estava dizendo, né? Na medida em que, quando acontece algo contra a gente, está acontecendo algo contra um crime de discriminação contra toda essa comunidade. E o fato da gente, né, superar as dificuldades, porque não é fácil você lidar com a situação de violência, ainda ter que procurar um órgão público, uma delegacia, ir atrás do direito, mas é preciso buscar essa força porque isso ajuda a gente a desconstruir os preconceitos. E a gente tem muito a caminhar, sem dúvida ainda, né? Porque se a gente olha para essa realidade dos direitos, parece que o Brasil é um paraíso para as pessoas LGBTs, Sim, né? Se chega um estrangeiro, você fala... No Brasil a gente tem tudo, Sim. A gente tem casamento entre pessoas do mesmo sexo, a gente tem direito à identidade de gênero, a que o Dimitri se referiu agora, a gente tem o direito à doação de sangue
por homens que fazem sexo com outros homens. Em 2019, o Supremo Tribunal Federal derrubou as restrições que havia do Ministério da Saúde e da Anvisa. A gente tem a criminalização também, em 2019, da LGBTfobia, ou seja, a equiparação aí dos crimes de LGBTfobia como uma espécie do crime de racismo, do gênero racismo, na legislação. Ou seja, a gente tem aí contempladas as principais garantias que a população LGBT historicamente reivindicou. Agora, elas são a realidade da população LGBT no nosso país? De maneira nenhuma. Sim, até porque, segundo as estatísticas, o Brasil, né, e a cidade de São Paulo são os lugares que mais matam por homofobia, transfobia, né? Então, ainda estamos atrasados, né, com toda essa legislação. E aí a gente pode olhar, por exemplo, para situações, por exemplo, como é que fica a saúde da população trans? A gente conquistou no Supremo direito a identidade de gênero como um direito fundamental. Esse é o ponto de partida. Mas, por exemplo, quais cidades no Brasil já têm centros de referências que tratam da questão de travestilidade e transexualidade? Né? Como é que os centros que existem estão dando conta das demandas? Como é que nós estamos cuidando da população de travestis e transexuais, por exemplo, no sistema penitenciário? Nós temos ainda... O Renan fala uma coisa muito bacana que eu não tinha pensado. O cenário do Brasil é um cenário bastante apresentável, né? A gente tem aí uma série de conquistas, mas eu entendo que essas conquistas são o ponto de partida de novas lutas. E aí entra, por exemplo, como é que fica a questão da saúde da população trans? As cirurgias de redesignação. Como é que está? O Estado está disponibilizando? Como é que fica a questão da população LGBT em situação de rua, né, que aumentou muito em razão da pandemia? E como é que ficamos todos nós diante ainda de uma sociedade que, de fato, apesar de termos avançado em termos de direito, ainda é uma sociedade bastante preconceituosa? A gente avança, por exemplo, no mercado de trabalho, e isso é uma questão que eu acho muito bacana pensar. Avança no sentido de inserir a população LGBT, principalmente a população de travestis e transexuais, no ambiente de trabalho. Mas a gente não fez o diálogo estrutural com as grandes empresas para mudar comportamento, para mudar pensamento. Enquanto a gente não fizer esse diálogo, a travesti que for trabalhar, e é muito importante que ela vá, que tenha uma carteira de trabalho assinada, tenha 13º, férias, tenha direitos sociais, ela vai possivelmente ser contratada para uma função, sei lá, de estoquista. Se a gente não pensar na possibilidade da expansão de mentes, de mudar comportamentos, de mudar concepções, ela vai continuar o resto da vida estoquista. Ela não vai ascender a condição de ser a gerente, sabe? De dirigir aquela empresa. Nós vamos ter que fazer esse diálogo, porque não é só uma questão de inserção no mercado de trabalho, é pensar o mercado de trabalho. Porque, de alguma maneira, você não precisa só acolher, mas você também precisa promover a diversidade sexual e de gênero dentro do mercado de trabalho. Então, a gente tem uma... Quando eu fico pensando, Renan, a gente conquistou tudo, a gente já chegou... A gente tinha uma pauta no começo dos anos 2010, que era a tríade, né? Casamento, matrimônio igualitário, a questão de gênero e criminalização. Nós fechamos a década passada com essas 3 conquistas, coisa que nenhum outro movimento conseguiu tão rápido quanto o nosso. Mas e agora? Acabou a luta? Não, eu acho que abre-se outros espaços de reflexão. Dimitri, você estava falando da questão da pessoa ir na delegacia. Tipo, eu já vi alguns casos de homofobia que a pessoa vai até a delegacia e aí chega lá, sofre outra violência, porque, né, não acredita nela, não tem a questão do flagrante. Como que funciona isso? Por exemplo, se eu chego numa delegacia e eu não tenho o atendimento que eu deveria ter, o que eu posso fazer? Se ali é o primeiro lugar que você deveria ir, né? A porta de entrada, né? Então, essa é uma situação muito difícil. Muito difícil. Porque, veja só, a pessoa sofre uma agressão por LGBTfobia, ela vai à delegacia e aí diz, olha, eu fui agredido e o Supremo decidiu que essa agressão é crime. Aí o delegado diz, não, mas eu acho que não é, desmerece a voz da vítima, isso é muito comum. Ou simplesmente diz, olha, eu não vou registrar boletim de ocorrência. Você sabe que a grande dificuldade que a gente tem é que o nosso país, estruturalmente, ele é muito preconceituoso. A lei de crimes raciais, ela não pegou para valer, ela é muito importante, é muito útil, mas ela não pegou para valer no enfrentamento ao racismo. Quem dirá conseguir colar nela a questão da LGBTfobia? É muito difícil. E a gente tem resistências dos delegados, de escrivãos, tem resistência. Algumas saídas, buscar advogados que atuam nessa área, buscar defensoria, denunciar,
Agora, o que não pode deixar de fazer é registrar o boletim de ocorrência. Isso não pode. Você não pode deixar de registrar, você não pode deixar de comunicar o fato. Não só pelas estatísticas, mas porque isso dá condição da gente poder levar adiante a apuração. Ainda que tenha resistência pela autoridade policial ou pelos próprios funcionários da delegacia, de alguma maneira a gente tem que fazer chegar a denúncia para que a gente tenha um instrumento para levar adiante a denúncia. O que você acha, Renan, disso? Não, é fundamental. Eu acho que a gente tem que pressionar, né? Os direitos, eles não saem do papel espontaneamente, né? A gente tem uma concepção de que basta lutar por um direito. Geralmente, quem é de fora do direito tem um pouco essa visão, né? De que o direito, quando está inscrito na lei, tomou a forma legal ali, tá valendo e tal, é exigível. E, de fato, ele é exigível, mas ele não vale automaticamente. Para você efetivar um direito, você precisa ainda de mais luta do que para prever esse direito formalmente. Então, a gente tem esse ato ainda muito grande no Brasil, né? Tanto que tem essa expressão aí que o Dimitri usou aqui da lei que pega e lei que não pega, né? Que é um clássico do Brasil isso, a lei não pega. Ou seja, é lei, deveria estar pegando, mas não pega. E não pega por quê? Porque a sociedade é estruturalmente, institucionalmente preconceituosa, violenta, e isso vai minando a possibilidade do direito. Então, como que a gente consegue reagir a isso? Se organizando coletivamente, politicamente, exigindo do Estado, né? Sensibilizando a sociedade, ampliando o arco de apoio para a nossa agenda, para nossas pautas e pressionando o sistema de justiça, porque a gente sabe que entre o ministro do STF, que deu essas decisões, e o guarda da esquina, a distância é abissal. A gente vai precisar lutar muito para todos os guardas da esquina, para todos os agentes de saúde que estão na linha de frente, para todo mundo que está lá no sistema prisional, essas pessoas entendam que elas não possam mais discriminar pessoas LGBTs. E isso a gente tem que mobilizar o direito, né, justamente fazendo essas denúncias, cobrando apuração, levando os casos adiante, porque a nossa cidadania depende disso, né? Ela não vem naturalmente, ela depende de luta, de pressão, de organização da sociedade. Perfeito. E aí tudo que vocês falaram, né, eu fico pensando, né, e fazendo um feed, né, algum desses direitos a gente discutiu, por exemplo, o direito à união, à parceria civil, a gente falou na parada de 2005, né, a gente efetivamente só teve isso em 2013, né? Aí a gente fala da questão da homofobia desde 2006, por um mundo sem machismo, racismo, homofobia. E aí a gente só conseguiu em 2019, né? E aí a gente tem a questão do uso do nome social, que a gente fala em 2016, né? Esse tramitou um pouquinho mais rápido, né? Mas são todos direitos, né? Principalmente da população LGBT, que levam quase uma década, né? Para se concretizar, né? Então a luta ainda é árdua, né? E precisamos ficar alerta o tempo todo, né? Pois é, mas você sabe, o Renan trabalha com memória, fala da questão da ditadura. A impressão que eu tenho é que os nossos direitos foram conquistados de uma forma mais rápida do que direitos de outras populações. Eu tenho essa impressão. Por exemplo, pegando, por exemplo, a questão do tempo histórico. A luta dos movimentos negros vem dos anos 60 no Brasil. Sim. Ainda que tenha ali uma ditadura militar no meio atrapalhando tudo, como de fato a ditadura atrapalhou tudo, mas o movimento começa a se organizar nos anos 60. No Brasil, acho que depois, mas nos anos 70. Né? A gente começa a ter a nossa organização no final dos anos 70, enfrenta aí a questão da epidemia do HIV, a gente começa a se organizar, as nossas pautas começam a entrar efetivamente na agenda política nacional no final dos anos 90, né? E aí entra a participação das paradas. Elas foram fundamentais no processo, primeiro, da visibilidade, e aí eu entendo a visibilidade como um direito de ser visto, como é, e como um espaço de afirmação da luta, né? Com toda a pluralidade das paradas e com toda a irreverência, elas foram fundamentais para poder afirmar a luta. E elas vão ganhar corpo, sobretudo, a partir dos anos 2000. Então, a gente tem aí um tempo histórico muito curto comparado com outras lutas e que faz com que os nossos direitos chegassem muito mais rápidos. Talvez até pela dinâmica da própria sociedade, que se acelerou muito com a coisa da internet. Mas fato é, a gente avançou muito mais rápido do que outros movimentos conseguiram avançar. O que não quer dizer que nós estejamos numa condição privilegiada. Acho que não. Acho que nos coloca agora numa condição de reconhecer quais as novas lutas e como nós vamos trilhar essas novas lutas, principalmente no momento em que o Brasil atravessa um governo que, em absoluto, é contrário a qualquer garantia de direitos humanos e faz sempre o combate moral contra a população LGBT. Esse é um governo de retrocessos, é um governo fascista que tem imposto para nós retrocessos. Por exemplo, no âmbito federal, a extinção de toda a política para a população LGBT.
a extinção do Conselho Nacional, que tratava das nossas demandas, manteve lá uma coordenação que é apenas figurativa. Você não tem nenhuma política setorizada efetiva, que efetivamente contribua para a mudança da vida das pessoas. Muito pelo contrário, é um governo que estimula toda a violência simbólica e mesmo direta contra a população LGBT, contra todos nós. Vou aproveitar que você falou da internet, de como a internet pode ter acelerado isso, e a pergunta para o Renan. Então, qual a importância que você vê da comunicação um pouco mais facilitada, assim? Porque quando a gente cai na questão de direitos humanos, muita gente fala assim, mas eu não entendo o juridiquês, né? A linguagem da lei, etc. Qual a importância de, comunicar isso de um jeito mais simples, sem deixar de ser profundo para as pessoas hoje, assim? E o papel da internet nisso? A comunicação tem uma importância que é fundamental, sobretudo no campo dos direitos humanos, em que circulam muitos estereótipos, né, e muita desinformação. A gente vive nessa era de fake news também. Então, direitos humanos, você tem uma desqualificação de partida, né? Porque fala, é o pessoal dos direitos humanos. Quantas vezes Dimitri já não ouviu isso, né? Como se os direitos humanos fossem um pessoal, algumas pessoas, sendo que direitos humanos, como o Dimitri disse, é um repertório de civilização que nós acumulamos, lutamos por isso internacionalmente, está materializado em convenções internacionais, em tratados, em legislações domésticas, né? Uma luta de séculos já para a gente afirmar valores de liberdade, de igualdade, de justiça, que hoje representam o que a gente chama de direitos humanos. E é interessante porque no caso da população LGBT, a gente sempre foca mais em direitos civis, a gente fala de orientação sexual, identidade de gênero, né, que são dimensões importantíssimas das nossas existências. Mas as pessoas LGBTs não vivem só disso, né? Como disse o Dimitri lá, precisa falar de trabalho, de saúde, de educação, de moradia, de alimentação, né? Tudo isso faz parte desse repertório dos direitos humanos. Então, desde que a gente nasce, durante toda a nossa vida, a maternidade onde a gente nasce, né, durante a nossa vida, a escola que a gente frequenta, o trabalho que a gente vai ter, o 13º que a gente adora, o direito às férias, tudo isso são direitos humanos. Seja de primeira, segunda, terceira gerações, mas são direitos humanos. Então é importante a gente comunicar essa centralidade dos direitos humanos nas nossas vidas, né? Porque tem essa desqualificação, direitos humanos é direito só de bandido. Não, direitos humanos são direitos para todos e para todas, inclusive para quem também é acusado de cometer um crime, que tenha cometido um crime e que precisa pagar por esse crime dentro do marco legal, do devido processo legal. Ninguém está defendendo impunidade das pessoas que cometeram crime, né? Elas precisam pagar pelos crimes dentro da lei. O que não se pode fazer é fazer tortura, é o Estado extrapolar a sua função punitiva, não respeitar direitos básicos de defesa, de devido processo legal. Então é importante a gente comunicar essas coisas, porque na nossa sociedade a gente tem uma incompreensão generalizada desse tema dos direitos humanos. Fica parecendo que direitos humanos é algo de comunista, de esquerda, de petralha. Não, direitos humanos é algo de todas e de todas nós, né? Veio lá das revoluções liberais burguesas do século XVIII, o discurso dos direitos humanos, né? Era algo da burguesia contra um Estado autoritário absolutista para afirmar direitos individuais importantes e que depois foram se tornando mais complexos, com o movimento operário, reivindicando o direito ao trabalho, a previdência social, tudo isso que a gente cultiva tanto e que a gente valoriza tanto e que tem que valorizar porque são conquistas importantes da nossa sociedade. Então, a gente tem, de fato, muita informação hoje, a internet ajudou a divulgar, mas, ao mesmo tempo, a internet também ajudou a potencializar e tornar mais fácil de circular a desinformação, né, e notícias falsas. E esse é um momento muito grave do nosso país, como disse o Dimitri. Nós vivemos sob um governo que basicamente se pauta por fake news, né? Então, a gente precisa buscar modos de como, do campo progressista, né, a gente vai articular esse discurso para que os direitos humanos sejam valorizados da maneira como devem ser, porque na vida concreta a pessoa não abre mão do 13º dela, do registro em carteira, de uma boa educação, de um hospital de qualidade, né, de uma previdência social. Todo mundo quer ter tudo isso, né? Só que você fala dos direitos, não, mas eu não quero direitos humanos, eu acho uma coisa errada, eu não quero. Não, mas isso são os direitos humanos, está na nossa vida todos os dias. E é isso que nós temos que valorizar e lutar por eles para que a gente consiga, de fato, efetivá-los. E aí, doutor Dimitri, não tem jeito. Eu queria entrar num dos temas que você colocou, que é a questão da população LGBT encarcerada, né? A gente sabe que os encarcerados, todos eles, independente de ser LGBT ou não, passa por dificuldades, né, dentro do sistema carcerário,
mas o que isso impacta na população LGBT, quais são os direitos, né, que a gente deve buscar para que essas pessoas LGBT que estejam encarceradas possam ter uma vida, um cumprimento de pena, né, mais digno. Então, o nosso sistema penitenciário ele é uma tragédia, né? Se na teoria o sistema penitenciário é para ressocializar, eu acho que em lugar nenhum do mundo ele ressocializa. E no Brasil, então, é uma desgraça. Essa é uma expressão que eu não gosto muito de usar, mas acho que não tem uma expressão mais adequada para falar do sistema penitenciário do Brasil. Ele é medieval. Ele é uma máquina de destruir pessoas. Desde da forma como as pessoas são tratadas lá dentro, que desumaniza. Primeiro porque tira qualquer singularidade, né? As pessoas vestem um só uniforme, tem uma só forma de cortar o cabelo, quer dizer, a comida, a falta de saúde, de prestação de serviços de saúde. Isso é uma tragédia, o sistema prisional. Isso fica muito pior quando você trata da população LGBT, porque os valores morais preconceituosos, violentos, são transportados de fora da penitenciária para dentro das células. Então, essa população, a nossa população encarcerada, ela vai passar todas as agruras, as maldições do sistema penitenciário e arcar, e ainda ter que arcar com os preconceitos. E toda a violência que esse preconceito tem, aqui fora reverbera dentro das unidades penitenciárias. Não são poucos os casos em que, por exemplo, presos homossexuais precisam ficar no seguro. Seguro é um espaço dentro da penitenciária onde a pessoa fica protegida porque corre algum tipo de risco. Porque é inimigo da facção que está comandando aquela unidade. Quer dizer, a pessoa fica limitada do seu banho diário de sol, ela fica limitada de conviver com outros presos, ela fica absolutamente isolada porque sua vida corre risco. Eu pego um homossexual que não tem nenhum envolvimento com questão de facção e coloco ele num espaço de restrição, mais ainda, porque a própria homossexualidade dele é motivo de risco. Isso vai se dar muito mais forte, por exemplo, com travestis, quando não é respeitada a sua identidade de gênero e ela é colocada na unidade masculina. Ou elas servem para fazer os trabalhos que são tidos como trabalho de menor importância ou de menor valor, como, por exemplo, limpeza da cela, porque o conceito machista vai dizer que isso é coisa de mulher. Ou elas servem para poder transportar drogas no seu corpo, cometendo crimes, e se forem pegas, vão ser mais punidas ainda. Ou servem para favores sexuais, ou muitas vezes são estupradas. Essa realidade é muito dura. E a gente tem algumas alternativas. O Estado de São Paulo, a Secretaria da Administração Penitenciária, se eu não estou enganado, no ano de 2012, 2013, criou uma portaria para garantir respeito a travestis e transexuais no sistema penitenciário. Isso significa colocá-las nas unidades que elas desejam, se masculina ou feminina, a depender da sua livre escolha. Não, se for uma mulher transexual, uma mulher travesti, não raspar a sua cabeça, como fazem com os homens. Assegurar a continuidade do tratamento hormonal, se já existe esse tratamento anterior. Mas, na prática, não existe nenhuma pesquisa do Estado de São Paulo que diga sobre a efetividade desse decreto. Das denúncias que nós acompanhamos pelo Conselho Estadual de Direitos Humanos, esse decreto não se aplica. Não se aplica. Há algumas alternativas, por exemplo, criar espaços nas unidades penitenciárias para a população LGBT. É uma experiência que existe em alguns estados, na Paraíba, Minas Gerais, que ainda está sendo observada, está sendo testada. O ideal era que esses preconceitos não aumentassem ou não segregassem mais ainda a população. Mas, enquanto a gente não consegue essa mudança estrutural, a gente vai garantindo, pelo menos, que a integridade física e psíquica da população LGBT em situação de cárcere esteja minimamente preservada. E existe alguma estatística dessa população, aproximadamente 10, 5% da população, ou ainda não tem nenhum trabalho nesse sentido? Até existe. Você conhece algum trabalho? Acho que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública tem algo nesse sentido. Eu acho que tem tentativas de mapeamento, Isso. mas como tem essa regionalização também do sistema prisional, é difícil ter dados centralizados. Eu não conheço um dado específico da população LGBT em termos nacionais. Perfeito. Isso caberia, por exemplo, ao governo federal. Porque as unidades penitenciárias são estadualizadas. Você tem até os presídios federais, mas normalmente não é para a população LGBT, os crimes não caberiam nas unidades federais. Mas poderia, por exemplo, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Senasp, promover
a unificação desses dados, mas não existe, eu particularmente como Renan desconheço algo nesse sentido. Perfeito. Quando a gente fala dessas violências, né, que acontecem no sistema, assim, passa muito por educação, treinamento de equipe. Esses dias eu vi um caso de um homem trans numa gestação que sofreu transfobia no acompanhamento do pré-natal, etc. Não existe uma política, eu acho que aí cabe ao federal, né, de treinar essas pessoas, de preparar essas pessoas para essas nuances, assim, do atendimento no dia a dia, né? Sim, acho que esse é o principal desafio, né? De como a gente vai mudar a cultura dos agentes públicos. Porque, no fundo, são eles que concretamente efetivam esses direitos, né? Então, é o agente de saúde, seja uma pessoa que é assistente social, que é uma enfermeira, um enfermeiro, o médico, a médica, enfim. Essas pessoas que estão na linha de frente vão fazer um primeiro acolhimento. E essas pessoas não necessariamente estão alinhadas com o que o Supremo Tribunal Federal decidiu há poucos anos, né? Porque é tudo muito recente. Então, para a gente capilarizar uma decisão como essa e isso se tornar uma política pública a ponto de haver uma qualificação dos profissionais todos da área pública, né? Conseguirem entender a importância, como acolher, como encaminhar esses casos, definir fluxos, procedimentos, ou seja, né, num estado que é muito burocratizado, como é o estado brasileiro, tudo leva muito tempo ainda, né? Mas eu acho que essa é uma das fronteiras principais. Eu acho que junto com cultura e educação, no sentido de sensibilizar a sociedade, mostrar para a sociedade a importância da diversidade, do respeito, da dignidade das pessoas LGBTs, a outra frente é justamente essa de qualificação de agentes públicos, porque sem isso a gente não consegue melhorar atendimento, a gente não consegue melhorar a eficácia dos direitos no nosso país. E aí não é uma questão só do governo federal, não. Os governos municipais, estaduais também têm essa responsabilidade. E eu ouso ir além, Renan. A iniciativa privada também tem essa obrigação da formação. Porque a proteção dos direitos humanos não é uma questão só nossa, LGBT ou só dos negros. É uma responsabilidade, como eu falei no começo, uma responsabilidade civilizatória. Então a gente tem que desdobrar essa responsabilidade da formação para os agentes privados também. Então, por exemplo, uma escola. A escola tem a obrigação de instruir os seus funcionários, professores, a parte dos registros acadêmicos, a parte... Todo mundo tem que estar minimamente orientado. Sei lá, supermercados, como a gente falou, farmácias. As pessoas têm que saber que esse respeito não é só uma questão que eu escolho ter ou não. É uma outra questão, é uma pauta civilizatória. Defender os direitos humanos é para todo mundo. Quando a gente não respeita o direito humano de uma pessoa, todo aquele compromisso geral se parte. Então essa é uma responsabilidade que a gente tem que compartilhar. E eu vou dizer mais, é também uma responsabilidade não só do setor privado, mas também das relações pessoais. Como é que eu, como uma pessoa que estudei, estou na frente de um conselho, estou na militância, como é que eu oriento as pessoas que estão ao meu redor, na minha convivência? Porque ninguém nasceu sabendo. E o que aprendeu, aprendeu de forma preconceituosa. Porque essa é a estrutura da sociedade. Como é que eu posso, na relação com familiares, com amigos, ou com meus alunos, por exemplo, como é que eu posso, entre aspas, educá-los para uma convivência que pode ser conflituosa, porque a democracia pressupõe esse conflito, mas é, antes de tudo, respeitosa e que tem tolerância. Mas uma tolerância que parte do pressuposto do respeito. Não de tolerar só porque eu te aguento e... Não, eu tenho respeito quem você é. E a gente vai conviver aqui. É isso. E aí, aproveitando também que você falou sobre a questão da violência também nas escolas, né? Meio que... recentemente a gente teve aquele caso de Mogi das Cruzes, né? Onde a menina foi agredida. E aí a gente tem outros casos, né? Antes desse e vamos ter ainda outros, né? E essas crianças deveriam ser protegidas, né, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E na escola, que é a base de sua formação, e a gente ainda tem muitos profissionais, né, desqualificados para tratar dessas questões, né? Por mais também que a gente sabe que o Estado
tem se esforçado, né, em especialização, em cursos, né, para esses professores, mas ainda tem a questão também da criação, né, machista e que influencia no dia a dia dos professores e também dessas crianças. Como tratar desse assunto, né, nas escolas, né? Acho que esse é um tema fundamental e que não é à toa que as escolas viraram o epicentro, o palco das disputas morais na nossa sociedade, né? A gente viu nesses últimos anos como a tentativa de agredir professores, de patrulhar o trabalho de professores, né? Deputados conservadores vão até a escola para impedir professor de ensinar. E essa discussão chegou no Supremo Tribunal Federal por várias ações, questionando aquelas chamadas leis de escola sem partido, né? Que impediam a discussão de temas de gênero, de sexualidade, de direitos humanos mais amplamente no âmbito escolar. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que essas leis são todas inconstitucionais, porque há um conteúdo, inclusive, nas diretrizes curriculares básicas, né, de todo o sistema escolar, de discussão, sim, desses assuntos, né, de educação para a diversidade, para o respeito, para a dignidade de todas as pessoas. Então, essa é uma discussão que está superada em termos jurídicos, né? As escolas vão, sim, fazer essas discussões, essas reflexões, porque a escola ela não é uma extensão da família, a escola não é obrigada a reproduzir os padrões morais, religiosos que a família tem, né? A família é livre, evidentemente, para escolher, dentro dos limites do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, e do melhor interesse da criança, é livre para escolher o que vai cultivar como sua religião, que educação quer passar para o seu filho, os valores e assim por diante, mas a escola é o espaço da diversidade, é quando você amplia a cabeça da criança, né, quando ela vai tomar contato com o diferente, que às vezes não está dentro de casa, então ela vai ter que aprender a respeitar e esses conteúdos têm que estar colocados aí, né, eu acho que é uma importância fundamental porque é a nossa política pública mais efetiva, né, a educação, ela está em todos os cantos. A gente conseguiu colocar, né, grande parte da população brasileira nas últimas décadas dentro das escolas, nos diversos níveis de educação. E isso permite não só, né, uma formação técnica, né, da pessoa aprender uma profissão, poder fazer uma universidade, se inserir no mercado de trabalho, mas uma formação cidadã também, né, de saber que tem direitos, que tem que exigir esses direitos, que é preciso respeitar a diversidade. Então, eu acho que esse é um tema que é fundamental, a gente preservar esse caráter laico da educação, né, do nosso país e a possibilidade das pessoas, né, com ainda todos esses problemas de subfinanciamento que a gente tem visto, né, e que são muito graves porque afetam políticas públicas, né, esses cortes orçamentários na educação, na saúde, a gente lutar para que haja financiamento adequado, para que professores e professoras tenham condições dignas de trabalho, para que a gente consiga reverter esse cenário ainda de muita desvalorização da educação, mas eu vejo que essas questões aparecem sempre, né? Acho que professores e professoras, apesar das péssimas condições, estão ali na linha de frente tentando sempre pautar, porque essas questões se colocam, fazem parte da vida, né? Não é que ninguém vai ensinar uma outra pessoa a ser LGBT, não tem um kit gay que se distribui nas escolas, né? Pelo contrário, as questões se colocam porque na vida concreta as questões de raça, de gênero, de sexualidade se impõem e vão atravessar o espaço escolar também. Professores, professoras vão tentando lidar da melhor maneira possível, fazendo com que não haja repressão, mas que haja acolhimento e que haja esse espaço para a diversidade. Perfeito. Aproveitando que você falou do kit gay, né? Eu gostaria de aproveitar que vocês, né, dessem até para a gente desmistificar essas histórias, né, que são colocadas, né, para não estão querendo transformar nossas escolas em fábricas de LGBTs, né? O kit gay serve para isso, serve para aquilo, né? Gostaria que vocês falassem algo sobre. Você ganhou um kit gay? Não ganhei, não. Sou autodidata. Cara, a história do kit gay é uma loucura, porque, na verdade, o que existia era uma política pública para discutir a sexualidade na escola, não prática sexual, não é isso. Sexualidade enquanto uma disciplina mesmo. E tratar de temas transversais a tudo isso. Entre aí experiências da sexualidade, enfrentamento às discriminações. Era uma política pública muito bem estruturada, iniciante. Estava começando a pensar essa política pública de como levar essa temática da diversidade sexual e de gênero para as escolas. Ela começa no governo federal, mas também era replicada em governos estaduais. Aqui no estado de São Paulo também teve essa política, tá? E que eu me lembro bem que quando veio à tona como um problema, estão distribuindo o kit gay, o então governador de São Paulo, aliás, ele estava candidato a presidente, criticou o kit gay,
sem lembrar que o seu governo também tinha uma política dessa natureza e era uma política muito boa. Também uma política inicial. O problema é que, no momento que a gente começa a levar essa discussão para as escolas, mais ou menos no ano de 2010 a 2014, também começa a atravessar na política do Brasil outros temas que não dizem respeito diretamente à política. Você começa a trazer questões morais e muitas vezes permeadas por questões religiosas, deturpando a religião, trazendo a religião de uma forma deturpada para dentro da política, para poder atravessar a marcha histórica de direitos e obstruir essa marcha. E aí você subverte a discussão, começa a dizer que kit gay era para ensinar os meninos a serem gays, a ministra Damares vai dizer que ensinar bebês a se masturbarem, entra numa loucura, numa sandice geral, que no fundo, embora parecesse loucura, tinha um método, tinha uma lógica. E a lógica era, primeiro, aplacar qualquer avanço de direitos que digam respeito à diversidade sexual e de gênero e direito das mulheres. Né? Entra aí a discussão da ideologia de gênero, que é uma falácia, uma mentira que foi inventada numa perspectiva de controlar a luta das mulheres. E isso tudo vai tomando forma de política contrária e que vai impulsionar, por exemplo, a eleição de parlamentares conservadores, de governos conservadores, e no âmbito federal de um governo de extrema-direita de caráter fascista. Você veja, era uma política para tratar a sexualidade nos marcos curriculares, para poder discutir violência de gênero, para a gente pensar uma sociedade menos violenta e mais respeitadora, uma sociedade mais equilibrada, vamos dizer assim, menos neurótica. Pensar como a nossa experiência no convívio da escola, que é o primeiro convívio social que a criança tem quando sai de dentro de casa, pudesse ser uma experiência mais saudável. E tudo isso vira um grande monstro a alimentar fantasmas inexistentes e, pior, a aumentar a violência e estimular a violência contra a população LGBT. Isso é uma coisa que a gente, no futuro, quando o Renan for fazer as pesquisas e fazer o trabalho, olhar para o passado, a gente vai olhar com uma perplexidade de querer entender como é que tudo isso se deu. Como é que o país chegou nessa situação, como é que foi tudo se perdendo. E não foi por falta de luta nossa, não foi por falta de aviso, não foi por falta de resistência. Ainda hoje a gente resiste contra tudo isso. Mas em algum momento o caminho se desfez e tudo ficou muito perdido e criamos monstrengos que estão devorando cidadania, dignidade, ética, meio ambiente, e vai devorando tudo. E nisso tudo vai devorando a nossa cidadania, os nossos direitos, e vai aumentando a violência, e vão se criando novas formas de violência. Novas formas de violência que vão... vocês podem casar, tudo bem, isso é um direito que a gente conquistou, mas você tem outras formas de violência. E o pior de todas elas, que me parece, aquela violência que atinge a nossa autoestima, que atinge a nossa essência, que nos diz, você não pode existir. Você é um menino que não deve existir. Sua sexualidade é pecado, sua identidade de gênero é crime. Vai negando a possibilidade da gente ser pessoa, de ser quem a gente é. Com todas as dificuldades da vida, com todas as alegrias, os dissabores, porque a vida é tudo isso. Aliás, a vida, às vezes, ela é muito dura mesmo. Mas ela não pode ser mais dura do que ela já é por conta de disputas políticas que são contrárias a uma civilização que se pretende com o projeto de direitos humanos. Perfeito. Quer complementar alguma coisa, doutor? Não, total acordo, assinar embaixo. Acho que a gente vive um momento que é muito crítico do ponto de vista da cidadania. Acho que esse alerta precisa estar claro para a gente. A gente está num ano eleitoral, né? O tema da parada, inclusive, é vote com orgulho, né? Lembrar essa importância da representação política. A gente precisa olhar, né, para o Estado, para as instituições e exigir que elas nos representem, que elas nos espelhem também. A gente tem que se ver nesses espaços de poder. Exato. Porque a nossa comunidade foi por muito tempo marginalizada e excluída de qualquer espaço como esse. Nos últimos anos, a gente tem visto, né, candidaturas de pessoas LGBTs por todo o país e conseguindo vitórias importantes, ainda que muito pontuais e minoritárias, né, no conjunto da representação política parlamentar e no executivo, mas a gente tem ocupado cada vez mais espaço e precisamos avançar muito ainda, né, porque
senão a gente não vai conseguir reverter uma situação que é o Brasil, um país que tem uma série de direitos assegurados formalmente para a população LGBT, com base em decisões judiciais, porque nós não temos uma única lei em sentido formal aprovada pelo Congresso Nacional de Garantia de Direitos. Né? Então não temos. E como que nós vamos ter? Quando a gente tiver uma quantidade expressiva de parlamentares LGBTs, parlamentares comprometidos com essa agenda, porque não basta ser LGBT, né? Tem que ser comprometido com o acúmulo e com a luta desse movimento, dessa comunidade. Então isso é uma coisa muito importante para a gente olhar na situação atual. Acho que esse é um aprendizado, inclusive, né? Diante de tanto retrocesso e desse caminho que se perdeu, como o Dimitri disse em algum momento aí, que a gente foi ficando perdido, né? E a gente tem visto essa desconstrução, essa desdemocratização do Estado brasileiro a passos largos. A gente precisa ter essa clareza de que nesse próximo período nós temos que se unir, nós temos que construir um sentimento de comunidade forte, né? Fortalecer as candidaturas LGBTs por todo o país. Tem para todos os gostos e desejos e perspectivas e letras, ideologias. O importante é a gente cultivar e fortalecer essas candidaturas. Porque não é fácil para uma pessoa LGBT que está nessa linha de frente também, né? A quantidade de violência, de assédio que essas pessoas sofrem por colocar a cara a tapa, por estar na linha de frente, disputar uma eleição num sistema partidário que é excludente, porque as pessoas sofrem preconceito dentro dos próprios partidos, num sistema eleitoral que é excludente, ou seja, depois chegar num parlamento que também é excludente, está naquele dia a dia. Então nós temos que fortalecer essas pessoas, valorizar esse trabalho importante de representação para que a gente consiga mudar essa realidade também dos espaços de poder. Para a gente encerrar, eu queria saber se vocês têm algum projetos ou iniciativas que vocês recomendam que as pessoas que estão ouvindo e vendo a gente busquem para se informar, para receber algum tipo de apoio, ONGs, etc. Ou mesmo algum projeto que vocês consideram que deu certo, né? Então, para a população LGBT. Eu não sei se... Me permitam não falar de um projeto especificamente. Acho que a gente pensar no projeto macro. Eu acho que a gente tem um projeto muito importante esse ano, que a gente tem que derrotar os nossos adversários nas urnas. Eu acho que esse é o primeiro projeto. Eu sei que vocês falaram de projeto no sentido de iniciativa, ação, mas quando você falou a palavra projeto, cara, na hora, projeto que a gente tem hoje, imediato, sim, a gente é derrotar os nossos adversários. A gente precisa se envolver nas campanhas, a gente precisa se envolver na eleição. A gente precisa acompanhar o processo eleitoral. A gente precisa se defender. Porque logo, logo vai aparecer uma candidatura dizendo contra a ideologia de gênero, pela família, exato, pela moral. E a gente tem que dizer que nós também constituímos família, nós também temos famílias. Né? Nós vamos ter que enfrentar tudo isso. Nós vamos ter que dizer que a nossa identidade de gênero, a nossa orientação sexual não é trampolim para eleger nossos inimigos. Eu acho que esse é o primeiro projeto que a gente tem que encarar. Esse é um ano da maior importância. A gente não pode dar bobeira. Nós não vamos ter saúde para aguentar 4 anos desse governo fascista mais uma vez. Nós vamos ter que derrotar esse pessoal. E eu não sei se eu posso ou não falar isso aqui, mas eu já estou dizendo. Mas acho que nós temos esse compromisso, cara. Nós vamos ter que enfrentar essas eleições com muita tranquilidade, muito equilíbrio, embora vá ser difícil. Eu sugiro que as pessoas conheçam as candidaturas LGBT, que até possam votar em outras candidaturas. Tem muita gente que não é LGBT, que é muito aliado, né? Mas que estejam no processo político, sabe? Que consiga se aproximar de candidaturas LGBT ou não, mas de pessoas que tenham um compromisso com a defesa dessa pauta civilizatória, com a luta contra as discriminações, com as nossas pautas. Isso, para mim, acho que é o projeto maior. Total acordo com o Dimitri aqui de novo e eu até sugeriria aí como um projeto bacana que nas últimas eleições vem sempre atuando aí um conjunto de ativistas tem tocado, é o Vote LGBT, né? Dá para procurar no Instagram, nas redes sociais, o Vote LGBT, que tem produzido uma série de pesquisas importantes sobre os processos eleitorais, a quantidade de candidaturas comprometidas, né, com uma base de um programa LGBT, de defesa das pessoas LGBTs. Tem, além disso, ajudado, incubado candidaturas, dado curso para as candidaturas de comunicação, de organização, de financiamento de campanha, ou seja, de uma série de frentes importantes para as campanhas poderem atuar, né, porque muita gente não tem esses recursos, a gente não aprende como fazer essas coisas. Então, recomendo demais o trabalho do Vote LGBT e também puxando a brasa para a sardinha, quero recomendar ao pessoal conhecer o trabalho do Núcleo Trans da Unifesp,
que é um núcleo que tem feito um trabalho já de 5 anos, aí fez 5 anos agora mês passado, que além de ser um ambulatório para pessoa trans e intersexo, tem trazido uma série de discussões, de projeto de extensão, de pesquisa em relação à situação das pessoas LGBTs também. Fica a recomendação para seguirem nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, Núcleo Trans Unifesp. Eu tenho falado ultimamente essa questão da política, né, que a gente sempre ouviu falar que religião, política e futebol não se discute, mas eu falo que política se discute sim, né? Porque a política é você pensar no futuro, é o que você almeja para o seu futuro, para o futuro do seu filho, do seu neto, do seu bisneto, né? E para você também, né? Então é através da política que você constrói um país diferente desse que nós estamos, com tantas excludências, né? Se pode se dizer assim, né? Sabe, Renato, no tempo da internet, no tempo que todo mundo dá palpite, todo mundo vira especialista de tudo. Qualquer discussão jurídica do Supremo, qualquer pessoa é especialista e dá palpite. Eu acho isso muito bacana até. No tempo de hoje, tudo se discute, inclusive religião e futebol. Quando a gente discute religião, eu não estou discutindo o credo da pessoa. A gente está discutindo, por exemplo, a intensa intolerância, por exemplo, contra religiões de matriz africana. A gente tem que discutir qual é o papel das religiões dentro da política. A gente tem que discutir tudo, inclusive política. E se der, também religião, quando a religião se coloca como um obstáculo aos nossos direitos. Renato, chegou o nosso momento brinde. Esse brinde é feito com Smirnoff Caipirosca. Smirnoff é a vodka número 1 no mundo, que celebra as misturas e as diversidades. É para todas as pessoas. Lembrando que é preciso beber com moderação e não pode compartilhar com menores de 18 anos, viu? E a conquista de hoje, Isaac, é 11 anos de reconhecimento da união civil homoafetiva no Brasil. Foi a partir de 5 de maio de 2011 que a união civil estável entre pessoas do mesmo sexo foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão unânime dos ministros estabeleceu que casais homoafetivos possuem os mesmos direitos que casais heterossexuais. E sabe quais são esses direitos, Isaac? São eles: direito à adoção, à herança, comunhão parcial de bens, pensão alimentícia e previdenciária, inclusão de dependentes em planos de saúde, entre outros direitos. Como as pessoas encontram vocês nas redes sociais? O meu, Renan Quinalha, acho que tá no Facebook, eu ainda uso, eu sou antigo, nossa geração. Agora o Orkut deve voltar também, mas eu tô no Instagram também, Renan_Quinalha, e Twitter, que eu uso menos, tô aprendendo ainda, mas também às vezes posto algumas coisas por lá, e quem seguir lá dá para acompanhar as coisas que eu vou divulgando. Eu, Dimitri, tudo com I, Dimitri Salles, Salles com L só. Vocês me acham no Twitter até que eu gosto de usar. Você usa mais, eu uso né? mais. Instagram, Facebook, Dimitri Salles. A gente se encontra lá. O que eu acho muito bacana desses encontros é que a gente não pode se perder. Difícil a gente se encontrar nesse mundo de mais de 7 bilhões de pessoas. Quando a gente se encontra, a gente não pode mais se perder, não. Então, segue a gente lá. É isso. O doutor Renan tem algumas publicações, quer falar do mais recente, quer falar de todos? Eu quero sim. Saiu no fim do ano passado um livro que é o Contra a Moral aos Bons Costumes, saiu pela editora Companhia das Letras, e é um livro que eu analiso justamente a repressão a pessoas LGBTs e a resistência que nós fizemos enquanto comunidade na época da ditadura no Brasil, que é um momento muito triste da nossa história e que, infelizmente, às vezes volta aí à ordem do dia com gente celebrando o golpe de 64, o AI-5 e essas violências que não deixaram nenhuma saudade. Mas vai sair um livro novo em junho, agora, que eu escrevi, que vai sair pela Autêntica e que se chama Movimento LGBTI+, uma breve história do século XIX aos nossos dias. Então é um livro que eu tento fazer um histórico lá fora e aqui dentro do Brasil, desde o 19 até hoje, né, uma visão panorâmica sobre as lutas, agendas do movimento LGBTI+, e fica a recomendação, quem tiver interesse nessa história aí, de poder conhecer esse trabalho. Perfeito. E o Dimitri? No dia que eu saí do Condep, eu consigo retomar as publicações. Deve ter muita demanda. O Renan também tem outros livros. O Renan tem a história da homossexualidade, né? Da ditadura. Ditadura e homossexualidade. Ditadura e homossexualidade. E o Renan tem um livro sobre justiça de transição, que é mais antigo, que entra em outra área.
Conheço o Renan tem muito tempo. A gente tá... Legal. Mas faz tempo, não vamos falar quanto pro pessoal não saber a nossa idade, Dimitri. Até Mas a gente parece, tem algumas né? coisas aí, a gente tá... 2 garotos. Mas é isso, a gente está sempre em lives, em podcasts, a gente tem como se acompanhar. Perfeito. Obrigado aos dois, né? Dimitri Salles, Renan Quinalha, por essa entrevista, né? E dizer que foi um bate-papo muito gostoso e com muita informação. Muito obrigado, gente. Não esquece que semana que vem tem mais um episódio. E pra seguir, né, nas redes é @paradasp. E é isso. Até o próximo episódio. Próximo. Obrigado a vocês. Obrigado Valeu. mesmo. Vozes da Parada, o podcast oficial da parada LGBT+, de São Paulo. Um oferecimento Smirnoff, a vodka número 1 do mundo. Aprecie com moderação e não compartilhe com menores de 18 anos.